Oi, gente, bom dia. Olá, amigos, bom dia. O TN1 começa com uma denúncia. Um aluno de uma escolinha de futebol de 14 anos procurou a polícia para contar que foi molestado pelo treinador. A vítima é da Bahia e estaria no estado para tentar a carreira de jogador. O Conselho Tutelar foi até a casa onde o menino estava e constatou que outros menores moravam com o treinador na mesma situação, vindos de fora e sem a companhia dos pais. A denúncia chegou até a polícia ontem pela manhã, após a vítima, uma adolescente de 14 anos, ter contado que houve para uma pessoa. A polícia militar foi avisada e compareceu junto com o Conselho Tutelar até essa casa, que fica no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Casa que era usada como alojamento para os meninos pelo técnico. E de acordo com os moradores, aqui teriam mais de 10 adolescentes e crianças, inclusive de fora do estado. 3 adolescentes seriam da Bahia, inclusive a vítima. Eu fiquei sabendo assim que teve um boato aí, que tem menor dentro dessa casa aí, parece que um dos menores denunciou o treinador. O estupro teria acontecido no sábado à noite. De acordo com a própria vítima, um adolescente de 14 anos, que é da Bahia, o treinador o teria convidado para tomar um açaí na casa dele. O adolescente só lembra de ter tomado o açaí e horas depois acordado somente de cuecas, com muitas dores no quadril. Hoje a casa está vazia. É que ontem à tarde, após a denúncia do abuso, o Conselho Tutelar veio ao local com a Polícia Militar e levou os adolescentes que estavam aqui. A movimentação atraiu a atenção dos moradores. Ontem eu tinha dado uma saidinha, né? E quando eu cheguei tinha um Conselho Tutelar parado no portão do vizinho, mas eu não vi ninguém conversando com ninguém, entendeu? Eles estavam só parados mesmo, esperando sair alguém para conversar. O assunto do estupro foi comentado entre os moradores, que se surpreenderam com o que estava acontecendo. Para mim é surpresa, eu fiquei sabendo agora por você. Ficam todos de uma vez aqui, mas tem alguns garotos que ficam presentes aí. O acusado é envolvido com o futebol há anos. É bem conhecido no bairro Cobilândia e também no meio do esporte amador. O técnico, de 47 anos, seria dono de um clube de futebol. E ainda trabalhava como assessor parlamentar do vereador Deorlian Sagaz, de Vila Velha. O gabinete do vereador enviou uma nota à nossa produção, informando que assim que soube do caso da denúncia, ontem à tarde, exonerou o assessor. O delegado Diego Bermon, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, está investigando o caso. Para ele, o fato é prioridade máxima, por envolver um técnico do time de futebol que lida diariamente com vários adolescentes. Estamos com os investigadores na rua para apurar todos os fatos, para que essa criança seja apresentada à nossa equipe psicossocial, para que ela seja ouvida e também para que nós possamos ouvir os genitores da criança e entender as condições em que ela se encontrava nessa casa, se encontrava com esse treinador. Ele informou ainda que a vítima foi encaminhada para exames de corpo de delito e suspeita que o adolescente tenha sido dopado. A criança foi encaminhada ontem para o Departamento Médico Legal para que seja constatada a violência sexual desse menor e também vamos realizar o exame toxicológico para ver se havia algum tipo de substância no sangue dessa criança. Isso tudo vai indicar para a gente que ele realmente utilizava esse meio, esse subterfúgio em relação a ser um treinador de futebol para praticar esses atos sexuais contra as crianças. Por enquanto, o técnico não se apresentou à polícia para esclarecer os fatos. Por enquanto, não recebemos qualquer tipo de comunicação desse investigado, mas certamente iremos ouvi-lo acerca dos fatos para ver o que ele tem a falar em relação a esse treinamento de essas pessoas que ele treinava e essa casa que ele mantinha nesse bairro. O técnico, de acordo com o delegado, já foi alvo de denúncias parecidas anos atrás. Existe um inquérito policial de 2019 que foi apurado aqui na nossa unidade policial, narrando os mesmos fatos. Então nós vamos juntar essas duas investigações para que ele seja o mais rápido possível responsabilizado caso ele tenha praticado esses atos. Olha, gente, a Suzy continua com informações sobre esse caso que deve ser, claro, acompanhado com muita atenção pelos pais. Pois é, Bruna, afinal, virar jogador de futebol é o sonho de muitos meninos brasileiros que vão aí para as escolinhas desde criancinha,
Ô Suzy, você acompanhou toda essa notícia, fez a reportagem pra gente. O que você tem de novidade aí? Boa tarde agora. Boa tarde, George, Bruna e amigos do TN. Exatamente, George, o que nós temos é que nós chegamos a conversar também com esse técnico, essa pessoa que há cerca de 30 anos tem essa escolinha aí de crianças, né, que sonham em ser um Neymar da vida, um grande jogador de futebol, chegar à seleção brasileira. Mas o áudio dele, o que vocês vão ouvir dele, as explicações que ele deram vai ser daqui a pouco. Por enquanto, no momento em que a gente estava apurando essas informações, que são seríssimas, conversamos com alguns vizinhos que ficaram indignados com essa situação. Eles disseram que naquele local que nós mostramos, que serve de alojamento para criança, já passaram vários adolescentes, inclusive crianças, segundo os moradores, menores, aí, em torno de 9, 12 anos de idade, já estiveram naquele local para ser treinados aí para vir a ser um grande jogador de futebol. Todos os moradores, entretanto, ficaram surpresos ao saber da denúncia que a pessoa responsável por esse alojamento estava passando. Ficamos sabendo também que existiam 2 outros adultos ali na casa e que estariam também cuidando dessas crianças. Soubemos que é uma dúvida, George e Bruna, a gente não sabe se essas crianças ficavam sozinhas na casa ou se morava algum adulto com elas para prestar aí toda a ajuda. Que nós descobrimos ali é que o responsável ia todos os dias, passava um período, mas não ficava. Em algumas ocasiões, os moradores disseram que o carro dele permanecia ali na frente da casa durante a noite. Mas, enfim, essa é uma denúncia gravíssima e como o delegado brincou comigo, dizendo que ela é super urgente, tem prioridade super máxima. Por quê? É um tipo de adulto que tem contato direto com muitas crianças todos os dias. É claro que essas denúncias vão ser apuradas, tudo vai ter que ser justificado para saber se a denúncia que foi feita pelo adolescente tem fundamento ou não. Como nós dissemos, fomos atrás do técnico, ouvimos eles, daqui a pouco a gente vai ouvir as explicações, a versão que ele tem tudo isso que aconteceu. Mas como eu digo, o próprio delegado Diego Bermon nos informou que uma denúncia parecida com essa já tinha sido feita contra essa pessoa lá em 2019. E o próprio técnico confirmou para a gente que ele já foi acusado de algo parecido com isso lá nos anos de 2019. Só não completou, assim como o próprio delegado também ainda não explicou, o que foi feito dessa denúncia e qual foi o procedimento tomado, adotado nessa época. Então isso daí a gente ainda não sabe, o delegado iria pesquisar, porque o inquérito é aí, né, de 2019, para poder saber. Mas por enquanto a informação, a polícia está apurando essa denúncia feita por esse adolescente de 14 anos por um crime que teria acontecido no sábado à noite, quando o treinador teria ido o menino teria ido até a casa do treinador, que segundo ele me disse, mora sozinho, e teria passado a noite lá, teria sido convidado para tomar um açaí. O garoto falou que depois que tomou o açaí, ele perdeu a consciência, só acordou depois de cuecas e sentindo dores nas partes íntimas. Daí que veio a suspeita de que ele teria sido molestado. George, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. A Suzy já lembrou, né, que daqui a pouquinho a gente vai ouvir a entrevista que esse técnico de futebol concedeu pra gente, explicando a versão dele dos fatos, né, das acusações que ele está sofrendo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir a versão dele sobre os fatos e também um alerta muito importante para os pais aí que têm filhos que sonham em ser jogador de futebol. Afinal, é o sonho de muito menino, de muitos adolescentes e crianças. A gente também vai trazer esse alerta daqui a pouquinho. A Suzy também daqui a pouco está de volta com a gente. Suzy, obrigada por enquanto, tá, minha amiga? Gente, vamos seguir com o TN1. Um motorista executivo que veio do Rio de Janeiro buscar uma passageira em Cariacica foi rendido e teve o carro roubado. Mas não bastou levar só o veículo, não. Os criminosos ainda fizeram a limpa na vítima. Até os sapatos foram roubados. O que era para ser um dia de trabalho virou uma dor de cabeça para este carioca de 37 anos. Ele foi vítima de assalto na manhã desta terça-feira em Cariacica. Eu estava parado e quando eu estava para sair com o carro, os 2 meliantes apareceram armados e
me rendeu e levou o carro. Estava esperando dar o horário para poder seguir viagem, já tinha abastecido, já estava pronto para viagem, quando eu fui recebido por esses dois meliantes. A vítima trabalha como motorista executivo há 8 anos e disse que saiu da cidade de Rio das Ostras por volta das 3 horas da tarde desta segunda-feira, com destino a Cariacica, onde pegaria uma passageira hoje cedo. O motorista foi surpreendido por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira, aqui neste trecho, enquanto aguardava uma passageira, que seguiria de Cariacica para a cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. De acordo com ele, os assaltantes chegaram, bateram no vidro do veículo e anunciaram um assalto. Um deles chegou a perguntar a este homem se ele era policial. Quando ele disse que não, eles foram ainda mais enfáticos. Levaram o veículo, os pertences e deixaram um prejuízo enorme. A vítima conseguiu pegar somente a carteira com os documentos pessoais. Até os sapatos foram levados pelos criminosos. O veículo possui seguro, mas ainda não foi encontrado. O prejuízo pior é psicológico, porque viver no mundo que nós estamos vivendo hoje é muito complicado, porque a gente trabalha para ser honesto com as coisas e acaba passando por essas dificuldades que sem necessidade. Olha, de acordo com a Polícia Civil, a vítima acionou o CIODES direto da delegacia para que buscas fossem feitas, mas nenhum suspeito ou veículo foi localizado durante o atendimento. Um rapaz foi detido pela segunda vez em poucos meses em Vila Velha. Pois é, ele é acusado de homicídio e apontado como chefe do tráfico do bairro Ilha da Conceição. Cleiton Júnior chegou na delegacia na noite desta segunda-feira, escoltado por uma equipe da guarda de Vila Velha. Ele foi detido em casa. Avistamos o mesmo na varanda de sua residência e as equipes já tinham a informação que ele estava com mandado de prisão por homicídio, em aberto, um mandado expedido no dia 1º desse mês. Realizamos a abordagem, o mesmo não teve como esboçar a reação na sua residência. CJ, como o rapaz é conhecido, segundo os agentes, era o gerente do tráfico de drogas do bairro Ilha da Conceição. Em junho, a mesma equipe da guarda já tinha cumprido outro mandado de prisão contra ele. A gente já, no mês de junho, a mesma equipe prendeu ele por mandado de prisão de homicídio também naquela residência, então a gente já conhecia que ele residia ali, já conhecia todas as informações referentes a ele. Dessa vez, na casa do rapaz, foi encontrada uma arma. O mesmo estava de posse de uma pistola calibre 380 com numeração suprimida. CJ é bem conhecido pelas forças policiais, ele tem várias passagens, tem um cargo de responsabilidade dentro do tráfico de drogas local e a gente mais uma vez conseguiu efetuar a prisão do mesmo. Além do cumprimento do mandado, o rapaz ainda foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente para consumo próprio. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Agora, um flagrante de um furto inesperado em uma das principais avenidas de Vila Velha. Dá só uma olhada nas imagens. É de madrugada. O suspeito, que aparece aí de bermuda, mochila e camiseta, espera o momento certo para agir. Ele disfarça e segue em direção ao portão de uma loja que fica na Avenida Jair de Andrade, em Itapuã. Mas ele não está sozinho não, tá? O comparsa já está do outro lado e ajuda a carregar a estrutura. A dupla super cara de pau sai caminhando tranquilamente, em plena luz do dia, como se acabasse de ter feito uma compra, né? Normal. Quem tiver informações sobre os suspeitos, é só ligar para o 181. Vamos voltar a falar agora com a repórter Suzy Faria, que traz a entrevista que ela fez agora há pouco com um treinador de futebol denunciado por um aluno, Bruno. É isso mesmo. O menor procurou a polícia e disse que foi molestado. Suzy, na versão do treinador, ele seria a vítima? Sim, ele disse que nada mais passou do que um engano. É que o rapaz, esse adolescente, teria ido dormir na casa dele, que fica ali em Rio Marinho, porque eles iriam assistir um filme à noite. E não seria a primeira vez. E o rapaz tinha dito que estava com um pouco de dor de cabeça. Foi pegar uma das medicações desse treinador e se confundiu. Essa é a justificativa do treinador para o fato que o adolescente está levando como o estupro. Vamos ouvir o áudio dele sobre as explicações que ele tem a respeito desse fato. Vamos acompanhar.
funcionário público, fui exonerado, né? E uma suposta que eu dotei uma pessoa. Aí isso não condiz com a verdade, que no domingo mesmo eu falei com o pessoal lá e o garoto estava reclamando de dor de cabeça. Eu tomo vários remédios controlados, remédio de antidepressão, antidepressivo. O menino foi lá, ele pegar o remédio, pegou o remédio de tranquilizante que eu tomo lá. Ele já tinha dormido outras vezes lá, na minha casa lá, para assistir filme, para ver filme. Se eu fosse para fazer alguma coisa com a pessoa, porque eu ia demorar tanto tempo. E quantas vezes esse garoto já dormiu na minha casa, lá. Todos os outros garotos que estavam na casa foram perguntados se houve algum desrespeito da minha parte, alguma coisa, porque é só o garoto, né? Porque é só esse menino. Ele alega que depois de ter tomado um açaí, ele acordou de cuecas e sentindo muitas dores nas partes íntimas. Isso que o teria levado a denunciar o senhor como o abusador dele. Mas aí, hoje nós somos legistas, né? Nós somos médicos legistas. Como que eu ia hoje fazer uma coisa dessa? Eu não vou novamente falar com você. Nós somos um médico legista. Hoje vai provar se ele foi abusado ou não. Que ele tomou remédio enganado, ele tomou, não foi eu que dei o remédio a ele. Quem acordou ele foi eu que o acordei. Em momento algum ele estava de cueca. Eu não estou fugindo de nada, eu não sou foragido. Eu não fui intimado a nada, a comparecer em lugar nenhum. Simplesmente eu me resguardei das coisas que me avisaram. Pois essa é a justificativa que esse treinador de 45 anos deu para todo esse episódio que teria acontecido na noite de sábado lá em Vila Velha, alegando que o menino teria tomado um remédio dele, que ele toma muito remédio controlado à noite, ele teria pego de uma forma equivocada e que por isso causou toda essa confusão. Ao perguntar então, já que o adolescente tinha dito que teria acordado apenas de cueca, o técnico justificou o seguinte: ele não estava de cueca, ele estava de calção, depois trocou por uma bermuda para poder sair. Chegou na casa ali no alojamento, continuou meio debilitado, grog, precisou que os colegas dele dessem aí um banho nele, porque ele não conseguia ficar em pé. Enfim, essa foi a justificativa. E mais, antes mesmo dessa matéria ir ao ar, Jorge, Bruna e amigos do TN, o próprio treinador já disse que a história está correndo no bairro e ele já está sendo ameaçado por outras pessoas devido a esse episódio. Vamos ouvir o relato dele. Eu estou sendo ameaçado de várias formas aqui, por telefone. Eu te mostro, se eu tiver um telefone, eu estou sendo ameaçado, até que prova o contrário, eu sou inocente. Até que saiu o laudo lá do legista lá, ele está falando que eu fui abusado. Eu quero ver se eu realmente abusei do menor. O senhor já teve outras acusações iguais a essas antes? Tive. Eu sou homossexual assumido, tá? Eu não escondo das pessoas que eu sou homossexual, não. Mas eu não sou nenhum estrupador, eu não sou nenhum aproveitador de situações. Ele queria ir embora. E ele me fez uma proposta. Sabe qual a proposta você? Ele perguntou assim: eu só posso ir embora se você fazer alguma coisa comigo. Ele chegou e falou isso. Aí a polícia não sabe disso, a polícia não pediu. O senhor quer dizer que ele tentou seduzir o senhor? Tentou me seduzir. Tentou me seduzir, sim. Tá? Ele pediu um iPhone 7. Falou assim: se eu fizesse alguma coisa assim, tipo assim, se ligasse nos órgãos dele, no genital dele, ele ia ligar pra mãe dele, e falar que eu peguei no tênis dele, e ela ia pedir pra ele ir embora. Só assim que ele ia conseguir ir embora. Essa história foi inventada, primeiramente de DOPS e primeiramente de estupro, né? Bem, contra o treinador já pesa, então, acusações desse mesmo nível de 2019. Inclusive, havia um mandado de busca e apreensão contra ele neste período, pelo que nós verificamos aqui no site do CNJ. Agora, Jorge, Bruno, é uma questão séria e que precisa muito de apuração para que as pessoas não sejam acusadas levianamente. Agora, vale o alerta. Esse caso serve para lembrar a muitas mães das crianças e até do sonho dos próprios pais de ter um filho aí jogador de futebol famoso. Cuidado para onde vão, cuidado com o que fazem, porque essas crianças que estão junto com esse senhor, elas estão sozinhas aqui.
esses 3 meninos da Bahia, aí, os 3 adolescentes, estão sem um responsável legal aqui no estado. E de acordo com o próprio técnico, ele tem toda a papelada que garante a ele a guarda desses adolescentes que ficam de outros estados e até de outros municípios aqui com ele. Pode ter sido um caso equivocado esse? As investigações vão apurar e vão decidir, não cabe a nós julgar. Mas fica o alerta para essas mães que confiam a qualquer um bem precioso que eles têm, que é o próprio filho. Como eu disse, o técnico ele falou que vai se apresentar até a DPCA, vai conversar com um delegado, mas vai acompanhado de um advogado. Ele alega que quem está fazendo toda essa situação seria uma pessoa que não gosta dele, uma pessoa que estaria tentando infernizar a vida dele por dívidas que ele teria no período que ele viveu em outro bairro ali em Vila Velha. Enfim, é um caso sério, precisa de apuração, como eu disse, o delegado já está por dentro desse assunto e vai intimar esse senhor que já está qualificado. Como eu disse, ele era assessor, melhor dizendo, de um vereador de Vila Velha, que assim que soube ontem dessa denúncia, não esperou nem ele se justificar. Já o exonerou, até por conta dessa outra situação dele aí, que pesa, né? Outras denúncias. De acordo com o delegado, os 2 inquéritos vão ser juntados para poder apurar todos os casos, mesmo aqueles mais antigos. Jorge, Bruna. Pois é um caso aí muito sério, precisa ser apurado, né? Envolve aí 2 pessoas, um sonho de muitas crianças. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, né? Quais são os cuidados que os pais devem ter. Mas vamos chamar novamente a Suzy, porque ela traz informações de um rapaz que foi baleado, caiu num barranco, né? Chegou a ser socorrido, né, Suzy, pelos bombeiros, mas não resistiu. Aonde foi esse caso, Suzy? Esse caso aconteceu em Nova Carapina ontem à noite, George. O Wesley Vanderlei da Silva, de 35 anos de idade, contou para a polícia que estava na rua quando passaram os homens atirando contra ele. Ele foi baleado, tinha 5 perfurações no corpo dele, peito, braço, debaixo da axila. No momento em que isso acontecia, que ele tentava fugir, ele acabou caindo em um barranco, em um precipício. E foi necessário a ajuda do Corpo de Bombeiros para que ele fosse resgatado dali. Em situação crítica, levado para o hospital, ele não resistiu aos ferimentos essa madrugada e morreu. A polícia ainda não sabe qual teria sido o motivo desse ataque e assassinato. Só informaram que ele teria passagens por tráfico e roubo. Se essas podem ser as motivações, agora só as investigações que cabem à Delegacia de Crime contra a Vida da Serra. Jorge. Suzy, os moradores do Alagoano ficaram assustados porque teve tiroteio essa noite por lá, né, minha amiga? Pois é, mais uma vez, né? Vários disparos. As pessoas ficaram, assim, apavoradas com a quantidade de tiros disparados. Pessoas pedindo socorro ali por áudio que foram gravados. Para vocês terem noção, não é fácil ficar gravando áudio no celular. E se dá tempo de você pegar ainda 3, 4 minutos de um áudio de tiros, imagina quanto tempo e quanto tiro não foi disparado nesse momento. É a segunda invasão que o alagoano sofre. A última que aconteceu há alguns dias e que nós relatamos aqui, pelo menos 4 pessoas foram feridas, que estavam em cima de uma laje quando foram pegos de surpresa. Na época, eles justificaram aquele ataque como sendo de uma gangue rival, uma gangue inimiga, que seria os traficantes ali do bairro da Penha, Bruna e George. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Olha, um cantor de forró postou um vídeo horas antes de ser morto em Cachoeiro. Edivandro Cipriano, de 39 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu em um bar depois de uma discussão com um homem. O suspeito do crime fugiu. O caso aconteceu no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A polícia investiga o caso e até o momento ninguém foi preso. Agora, 12:18, Luciano já está chegando para falar da prisão de 3 homens acusados de assassinato no bairro André Carlone, na Serra. Luciano, quais as informações para a gente, por gentileza, meu amigo? Boa tarde, Bruna, Jorge, amigo do TN, boa tarde para todo mundo. Exatamente, a polícia, por meio da Delegacia de Homicídios da Serra, prendeu 3 criminosos suspeitos de matarem um homem de 22 anos
por causa do tráfico de drogas. Esse crime aconteceu no bairro André Carlone, na Serra, no dia 15 de junho desse ano. Um desses suspeitos, de matar esse rapaz, esse jovem, esse homem de 22 anos, ele também está envolvido em vários ataques que ocorreram aqui em Vitória, na capital e também na Serra. O delegado que investigou esse caso, Rodrigo Sandimori, tem os detalhes para a gente na entrevista que ele gravou agora há pouco. Vamos ver. No momento do crime, a vítima estava conversando com um dos envolvidos no crime, que é o Richard, no pátio do seu prédio, quando o Orelha e o Coroa, os dois executores, chegaram no local de bicicleta, pularam um muro e executaram a vítima com 27 disparos de arma de fogo. 3 dos 4 indivíduos que participaram do crime foram presos em operações da DHPP Serra. O Carlos Richard foi preso no dia 28 de agosto no bairro André Carlone. Ele confessa a participação no crime e diz que aceitou marcar um encontro com a vítima em razão do Coroa, que é o atual chefe do tráfico de drogas na localidade do Campo do Brasil, no bairro Carapina Grande, oferecer a ele a gerência do tráfico de drogas no bairro Carapina Grande. Muito bem, olha só o absurdo. Nossa produção recebeu áudios dos traficantes lá de André Carlone avisando a comunidade para não sair de casa por causa do crime que eles iriam cometer, esse crime matando o jovem de 22 anos. Vamos ouvir o áudio. Pô, os moradores não ficar perambulando para um lado e para outro no André Carlone aí não, entendeu? Para não ter risco de acertar a bala perdida aí, entendeu? Que o bagulho vai empenar hoje aí na favela aí, entendeu? Nós vamos sair pocando barraca desses vermes tudo aí, entendeu? Vamos eliminar cicamunga aí, jeremias aí, entendeu? Barata, esses vermão, então para não ter risco aí, entendeu? Para passar a visão para a comunidade, evitar de sair aí à noite aí na rua. Olha só que absurdo, né? Bandido avisando a comunidade para não sair de casa, para não ser vítima de bala perdida por causa desse crime que estava encomendado, por assim dizer, né? E um fato que chamou a atenção, o delegado até ressaltou esse ponto, é que um dos assassinos era amigo pessoal da vítima de 22 anos. É isso mesmo, ele era amigo pessoal. Mas você deve estar se perguntando, mas por que ele tramou a morte do amigo? Porque ele mesmo queria ficar com a gerência do tráfico de drogas da região. Que amigo é esse, né? Bruna e George. Amigo da onça, né? Absurdo, gente. Muita violência. Luciano, obrigada aí pelas informações, tá, meu amigo? 4 pessoas foram presas no sul do estado furtando dinheiro de caixa eletrônico numa espécie aí de pescaria de dinheiro, Bruno. Pois é, nossa equipe ouviu um especialista em segurança para descobrir como não ser vítima desse tipo de crime. Esse equipamento é um dispositivo mecânico conhecido como jacaré. O material parece um papelão em formato de L e com muita fita adesiva. Segundo a polícia, foi com o jacaré que os suspeitos estavam furtando dinheiro em caixas eletrônicos nos municípios de Cachoeira de Itapemirim, Vitória e Vila Velha. É um tipo de prática que a gente já conhece. Eles usam um sistema apelidado de jacaré, né? Enfiam ali então esse mecanismo dentro dos caixas eletrônicos e conseguem retirar o dinheiro. Não é fácil, mas a criminalidade tem uma imaginação criativa e conseguem fazer coisas que muitas vezes surpreende até a própria polícia. 4 pessoas foram presas em flagrante, sendo 2 mulheres e 2 homens. Eles estavam furtando dinheiro do caixa eletrônico no momento em que foram presos. Estavam em uma agência da Caixa Econômica Federal que fica em Cachoeira de Itapemirim. Mas, de acordo com as investigações da Polícia Federal, a quadrilha também agia aqui na Grande Vitória. Estava sendo monitorada pela polícia. A PRF monitorou o veículo usado por eles e foi possível fazer o flagrante em Cachoeiro. Foram presos em flagrante. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu rastrear o veículo desses indivíduos e a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão. A gente tem informação de que cometeram o mesmo tipo de ato ilícito em Vitória e em Vila Velha. Os mesmos suspeitos foram presos na Bahia pelo mesmo crime, isso há menos de 3 meses. Mas como esses criminosos conseguem retirar o envelope com dinheiro dos caixas eletrônicos? O golpista instala no slot onde são inseridos os envelopes com dinheiro um dispositivo simples, sem nenhum tipo de sofisticação tecnológica, que após o correntista inserir o envelope, ele retém esse envelope, não deixa esse envelope
cair no seu repositório. E como identificar se a máquina está com o jacaré? Fazendo uma pequena força no slot, verificando se o dispositivo está frouxo ou então vai sair alguma peça em sua mão. Se isso ocorrer, chame imediatamente um funcionário da agência, que certamente trata-se desse tipo de golpe. Tem que ficar muito atento mesmo, né? Olha, sogro e genro foram presos com armas e drogas em Ponta da Fruta, Vila Velha. A polícia apreendeu quase 4 quilos de pasta base de cocaína e 2 pés de maconha, além de uma arma de fabricação caseira, uma espingarda desmontada e uma metralhadora falsa. Apesar da afirmação da polícia, familiares negaram que a droga pertencia aos 2 presos, mas que estavam no terreno vizinho à casa dos detidos. Cariacica vacina contra a Covid a turminha de 12 anos ou mais, sem comorbidade. E vamos direto para um posto de vacinação acompanhar mais uma etapa de imunização. A Vanessa Calmon está por lá. Vanessa, aí só choro de alegria, né? Boa tarde para você. Com certeza, Jorge. Muito boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que nos acompanha. Essa turminha está super animada. A gente não tem ninguém com medo de tomar vacina não, viu? Cariacica começou hoje a vacinar esses adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, né? O município já tinha iniciado a vacinação de 15 a 17, depois de 12 a 17 com comorbidades e agora, então, de 12 a 17 anos sem comorbidades. Essa vacinação aconteceu durante toda a manhã no município de Cariacica, em vários pontos de vacinação. Eu estou aqui na unidade de saúde de Itaquari e por aqui não foi diferente. Passou uma galerinha muito animada por aqui. Olha só os depoimentos de quem veio se vacinar, gente. Dá uma olhada. Estou tremendo de felicidade aqui. Essa noite eu nem dormi direito, de ansiedade. Estava muito ansiosa, graças a Deus, mas a gente continua de máscara, né? Esperando a vir aí a segunda dose, se precisar a terceira, a que vier. Mas graças a Deus já é um começo. E aqui, como é que é seu nome? Cauã César. Cauã, eu vi que você olhou ali para vacina, você foi mais corajoso que eu, Cauã. Eu sinto muito medo, porque antigamente, quando eu tomei da gripe, eu tenho alergia no braço, aí incha. Mas agora, pelo menos, foi tranquilo? Sim. Pois é, gente, olha que graça, viu? Esses 2 que vocês viram aí são irmãos, a Riane e o Cauã. O pai dos 2 estava super orgulhoso porque ele conseguiu agendar a vacinação dos filhos aqui na unidade de saúde de Itaquari e eles deram esse depoimento super legal aí pra gente, né? Bom, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa vacinação, a abertura dessa nova faixa etária, a gente está com a secretária de saúde do município, Roberta Goltara. Secretária, então fala pra gente, muitos adolescentes nessa faixa etária já se vacinaram hoje pela manhã? Isso, alguns adolescentes já se vacinaram aqui na unidade de Itaquari e outras mais que a gente abriu em outros pontos. O município começou a vacinar no sábado, esse público de 12 a 17 anos, com comorbidade acima de 15 anos sem comorbidade, e hoje a gente estendeu, né, para todos de 12 a 17 anos sem comorbidade. Então hoje a gente deu esse pontapé, mas estamos vacinando ao longo da semana e vamos dar continuidade no sábado, que a gente vai fazer um grande mutirão. Vamos ofertar em torno de 8.000 doses só para esse público de 12 a 17 anos sem comorbidade. Pois é, secretária, é isso que eu ia perguntar mesmo, né? Porque o agendamento de ontem para hoje meio que não deu para quem quis, muita gente está querendo se vacinar, então dá esse serviço para quem está em casa, morador de Cariacica, vai abrir novo agendamento? Isso, amanhã às 14 horas o município de Cariacica abre novamente o agendamento para esse público da primeira dose de 12 a 17 anos sem comorbidade, também para o público da segunda dose, né? Quem ainda está aguardando para tomar a segunda dose da AstraZeneca, da Pfizer, da Coronavac. Vai ter o agendamento amanhã, também às 14 horas, para aqueles também que precisam tomar a dose de reforço, que é a terceira dose, para as pessoas acima de 60 anos que tomou a segunda dose, já tem 5 meses, já pode buscar o agendamento também para tomar a terceira dose, e os imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias pode estar realizando o agendamento amanhã. Então a gente convida todos os pais, né, para estar entrando no site do vacinoconfia.es.gov.br, fazer o cadastro dos pais, entrar lá na aba de dependentes e fazer o cadastro do filho para imunizar essa população de adolescentes, que é muito importante para o Espírito Santo, para o Brasil, a gente vacinar os adolescentes, que a gente ganha, protege mais a população e ganha a imunidade coletiva da nossa população, que aí diminui a transmissão e a gente combate aí essa pandemia que vem assolando aí o país, né?
Quem sabe, né, secretária, até o final do ano, se a gente de fato não consegue tirar essa máscara com a imunidade coletiva, né? Isso, a gente tem a expectativa, né, de atingir um índice grande de imunização até dezembro, ter vacinado já com 2 doses a nossa população adulta acima de 18 anos e agora vacinando os adolescentes dá uma esperança a mais. A gente precisa de vacinar os adolescentes também. A vacina é segura, tem a comprovação da Anvisa, né, é testada, ela já tem comprovação científica, então a gente pode estar vacinando nossos adolescentes para a gente ganhar a nossa imunidade coletiva, né, da nossa população. É isso, secretária. Muito obrigada pela sua participação, seus esclarecimentos, seu serviço aqui no Tribunal Notícias Primeira Edição. Só reforçando, então, é muito importante que os pais procurem o Vacina e Confia para fazer o agendamento, então, dos seus dependentes, né, dos seus filhos, para que eles possam vir se vacinar. É muito importante essa vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Só lembrando que o Estado tem uma expectativa de receber novas doses hoje e aí, então, distribui aos municípios para que outros municípios também possam abrir agendamento para essa faixa etária. Mas, por enquanto, hoje não tem previsão de agendamento para essa faixa etária ainda nos municípios. Pode ser que tenha novidade aí durante a tarde. Por enquanto, agora realmente não tem previsão de agendamento, mas Cariacica já abre amanhã, às 14 horas, novas vagas para essa faixa etária. Volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Isso aí, Vanessa, é o que a gente espera, né? Para a gente tentar voltar à normalidade com todo mundo vacinado. Valeu, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Olha, o Espírito Santo tem hoje quase 600 mil pessoas acima de 60 anos. Muitos já perto da aposentadoria. Todo o processo é feito online pelo INSS. Só que muitos idosos que não têm um auxílio em casa ou não se adaptaram ainda ao mundo digital têm uma dificuldade para entrar no pedido de aposentadoria. Nem para todo mundo é muito fácil assim, né, gente? Mas o Sindicato dos Aposentados aqui no estado está oferecendo um serviço gratuito que faz o requerimento para quem tiver interessado. Até agora, mais de 3.000 pessoas já foram atendidas. Foram 25 anos trabalhando na área da educação. A maior parte desse tempo, Márcia atuou como secretária escolar. Eu trabalhei 21 anos como secretária escolar no colégio Senec do Ibis. Depois a Senec fechou, então eu tive de procurar outros empregos. Foi onde eu entrei na Prefeitura Municipal de Vila Velha como auxiliar de secretaria. Só que agora chegou a vez de parar um pouquinho e curtir os frutos da labuta, não é isso? Tá na hora de dar entrada na papelada para se aposentar. Hoje chegou o dia, mais feliz. Para facilitar isso, o Sindicato dos Aposentados está trabalhando em parceria com o INSS e está dando uma forcinha para os nossos queridos idosos. Visto que o requerimento é pelo site, eles nem sempre sabem lidar com esse monte de tecnologia do mundo digital. O INSS pensou em se modernizar, criou a plataforma do INSS Digital, entendendo como se fosse um avanço. Só que esqueceu que na outra ponta tem pessoas que têm muita dificuldade com a internet. Tem que salvar documentos em PDF, digitalizar documento, anexar, e muitas vezes ele acaba fazendo de forma errada. Então, assim, essa parceria é extremamente importante. É a missão social do sindicato em ajudar essas pessoas, deixando claro que é um atendimento gratuito, de segunda a sexta, de 9 às 16 horas. Esse serviço aqui está começando hoje e o sindicato espera receber pelo menos 40 pessoas por mês para dar entrada no requerimento de aposentadoria. O serviço também conta com orientações jurídicas. Isso se o idoso tiver mais dúvidas e precisar de um apoio. Afinal, cada documento, cada procedimento tem um prazo para cumprir. O departamento jurídico faz essa análise, verifica as condições dos documentos e, através do sistema, faz os seus requerimentos. E nossa querida amiga Márcia, depois de 25 anos trabalhando e aos 61 anos de vida, tá mais do que na hora de curtir a melhor idade, é ou não é? A gente vai chegando na idade que a gente tem de desfrutar um pouquinho daquilo que a gente já fez. E agora chegou a minha vez. É isso aí, tá mais que certa. Você aí de casa ficou interessado? Pega o papel e a caneta para você ligar para o sindicato, tá? O telefone é o 3314-3953. 3314-3953. Funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que o atendimento é de graça. Olha, o seu filho tem um sonho de se tornar jogador de futebol?
Fique atento a quem se passa por olheiro de clubes e treinadores também. Pois é, gente, desde cedo a Suzy está acompanhando uma denúncia que envolve um treinador de futebol lá em Vila Velha. Suzy, é com você. Pois é, essa denúncia é de que um treinador teria... Peraí que eu estou ouvindo minha própria voz aqui, deixa eu só tirar aqui. Tá dando um retorno aqui, tá me dificultando falar. Mas a denúncia é desse homem que teria abusado de uma criança no sábado à noite. Uma criança não, um adolescente, tem em torno de 14 anos. No sábado à noite, ele teria levado esse adolescente para tomar açaí na casa dele. E esse estupro, esse molestamento teria acontecido quando o menino estava inconsciente. Na casa, só teriam 2 pessoas, o adolescente e esse técnico de 47 anos de idade. Aí fica, né, Jorge Bruno, a versão do menino, né, do adolescente, contra o do seu próprio professor. O técnico alega que, na verdade, o menino pegou no sono porque teria tomado uma medicação errada dele, um comprimido que o dopou até de manhã. Já o garoto alega à polícia, coloca aí no papel, de que ele, após tomar o açaí, adormeceu. Só acordou horas depois, de cueca e sentindo muitas dores nas partes íntimas. Essa denúncia já está na delegacia para ser investigada. Nós já falamos, inclusive, com o delegado Diego Bermon, que explicou que contra esse técnico paira mais acusações, essas de 2019, pelo próprio crime. Coisa que o técnico, ao conversar com a gente pelo telefone, também esclareceu, confirmou. Disse que realmente contra ele tem essas denúncias de pessoas que teriam dito que ele seria um abusador aí em 2019. Pois bem, o caso já está sob investigação e por isso que é muito importante, independente desse caso, que serve aí como exemplo, que pais e mães, assim que forem tentar realizar ou o sonho do filho ou o seu próprio, né, na criança, investigar, procurar saber profundamente quem é a pessoa a quem eles estão entregando o próprio filho. Aonde que é essa escolinha, se ela é regular, se ela está registrada aí na confederação, se a pessoa que dirige esse centro aí, essa escolinha de futebol, é uma pessoa idônea, porque muitas vezes não é assim que a coisa anda. Então é muito importante que os pais tenham todo esse conhecimento antes de entregar o filho na responsabilidade de uma terceira pessoa. Outra informação que nós temos para passar aqui, o George e Bruna, com relação a esse caso, é que o próprio investigado, o próprio acusado por essa criança, disse que vai se apresentar lá na DPCA para esclarecer todos os fatos. Lembrando que ao ouvi-lo, né, o delegado vai ter que fazer essa confrontação. O adolescente diz que teria tomado o açaí e desfaleceu. O técnico fala que não, que ele tomou um remédio errado. É só saber, é só perguntar para o adolescente, perguntar lá, você estava com dor de cabeça, tomou algum remédio? Já que o próprio técnico disse que assim que o levou para casa, ele ainda estaria tão sonolento que foram os outros colegas dele que tiveram que dar banho nele e deixá-lo dormir por mais um tempo porque ele estava extremamente sonolento. Nesse alojamento que fica lá em Cobilândia, passariam várias crianças de diversas idades. Tem morador que disse pra gente lá, sabe, Jorge e Bruna, que tem até crianças menor de 16 anos, menor de 14 anos, de 9, 12, que eles já viram naquele local para poder ter esse sonho aí de viver um jogador de futebol no futuro, tendo o Neymar aí, que é o jogador dos jogadores, né? Tendo o Neymar como um espelho. Lembrando que isso teria acontecido no sábado à noite e que só ontem a pessoa que ouviu do adolescente toda essa reclamação, tudo o que aconteceu, acionou a Polícia Militar e acionou também o Conselho Tutelar. A informação que nós temos é que quando o Conselho Tutelar chegou ao local, teria retirado de lá de dentro, os moradores viram isso, cerca de 4 pessoas, 4 adolescentes, ou melhor, 3 adolescentes e um menor de idade. Os moradores viram esse momento, ficaram preocupados porque conhecem que naquela casa sempre tem crianças que vêm principalmente de outros estados do país. O próprio treinador, o próprio técnico com quem eu conversei, disse que há cerca de 2 meses aproximadamente veio um grupo de 8 meninos do Rio de Janeiro. Ficaram ali, treinaram aqui
para poder seguir esse sonho. Então é muito bom lembrar, é muito importante que pais que têm filhos em escolinhas de futebol vão atrás das informações de com quem estão deixando os filhos. Tem muita gente séria fazendo esse trabalho, muitas pessoas aguerridas que querem tirar as crianças aí do meio do tráfico, da violência, desse futuro incerto e querem dar uma possibilidade de sonho para eles. Mas também tem muito pedófilo escondido atrás dessa capa de treinador, de professor de futebol. Então é importante que os pais tenham essa visão profunda de onde estão deixando os filhos. E, inclusive, Jorge e Bruno, a gente tentou entrar em contato com a Confederação de Futebol aqui do estado e eles preferiram não se pronunciar. Eles só falariam se a escolinha estivesse sindicalizada, né, ligada à confederação. Como isso não aconteceu, eles preferem se omitir aí, eles preferem não opinar sobre o que está acontecendo. Novamente, fica aí o aviso, né, o alerta, para que os pais tenham cuidado com quem deixam os filhos. Lembrando que o delegado Diego Bermon está investigando esse caso, vai juntar com outro processo nas mesmas características de 2019 para apurar e saber se esse técnico tem culpa ou não, ou se foi apenas um mal-entendido. Jorge, Bruna? Suzy, obrigada pelas informações. Hoje a internet está aí, né? Tem o site do Tribunal de Justiça, você pode jogar o nome da pessoa. Se ela tiver ali algum registro de algum crime, vai aparecer para você. Então, assim, algumas coisas os pais podem fazer em casa mesmo para tomar essas precauções, né? Obrigada, tá, Suzy, pelas informações. Bom trabalho para você. Gente, na Serra, o alvo dos bandidos foi uma loja de roupas. Os ladrões chegam de bicicleta, se passam por clientes, até que um deles mostra a arma e anuncia o assalto. As funcionárias são obrigadas a juntar o dinheiro do caixa, colocar em sacolas, enquanto o criminoso pega os celulares das mulheres. E eles aproveitaram para fazer ainda umas comprinhas, tá? As atendentes encheram as sacolas com roupas da loja. Depois, tiveram que ficar escondidas enquanto a dupla de bandidos deixava aí o estabelecimento. Se você tiver informações sobre os suspeitos, pode ligar para a polícia e denunciar ligando para o 181. E a seguir, depois dos terminais do Transcol, o teste de Covid chega à rodoviária de Vitória. E a Pamela está chegando para mostrar um doce empreendimento. A jovem faz brigadeiros gourmet. As caixinhas da semana são um sucesso. A gente já volta, um instante só. TN1 de volta falando de justiça com as próprias mãos. Para uns, legítima defesa. Para outros, uma demonstração de falta de confiança nas autoridades de segurança pública. E os casos vêm se repetindo. Só na semana passada foram pelo menos 4. O TN ouviu um delegado que fez um alerta. Quem agride um criminoso também pode ser punido. Socos, chutes, pancadaria. Violência praticada por pessoas comuns, gente que foi alvo de bandidos ou viu alguém sendo vítima de criminosos. Os casos de justiça com as próprias mãos têm se repetido com frequência em diferentes bairros da Grande Vitória. Só na última semana foram pelo menos 4 registrados pela polícia. Um deles aconteceu em Guarapari. Observe a cena. Os bandidos chegam de moto, cercam as vítimas e levam os celulares dos jovens. Os criminosos só não esperavam a reação desse motoboy. Ele percebe o assalto e parte para cima dos bandidos. Logo, mais pessoas se aproximam para ajudar. Os ladrões são agredidos até com capacete. Eles ficaram tão feridos que tiveram que ser levados para o hospital. Um dia antes, um homem também ficou bastante ferido após ser espancado. Foi na ilha de Monte Belo, em Vitória. Ele teria assaltado uma mulher no meio da rua e precisou ser socorrido após ser alvo da fúria popular. Agora olha só como ficou a cabeça desse homem de 26 anos. Levilson de Oliveira ficou assim após invadir uma casa para tentar roubar. Ele acabou cercado pelos moradores do bairro Vista Dourada, em Cariacica, e espancado. 2 dias antes, no bairro Alvorada, em Vila Velha, a cena se repetiu. Um criminoso ficou ferido na cabeça, braços e pernas. O homem de 26 anos foi espancado por pessoas que o viram assaltando uma mulher. O criminoso só não foi linchado porque um policial viu a cena e evitou o pior.
O que muitos esquecem ao fazer justiça com as próprias mãos é que a ação também é considerada um crime previsto em lei. Mas aí, o que será que tem acontecido para essas pessoas terem esse tipo de atitude? É porque o pessoal tá cansado, né? Tá cansado de tanta covardia, de tantas coisas ruins, né, acontecendo com a sociedade. E aí a pessoa acaba reagindo mesmo dessa forma aí. O que leva as pessoas a praticarem o crime de exercício arbitrário das próprias razões é justamente a morosidade da justiça ou a brandura da justiça em punir os autores de crimes. Isso qualquer literatura, qualquer livro de direito fala sobre isso. Reagir a um assalto pode ser uma decisão perigosa, mas ainda tem gente que prefere correr o risco. Quando você se defende de um assalto, você está exercendo um direito que o Código Penal lhe dá de legítima defesa ao seu patrimônio. Você está reagindo contra uma injusta agressão ao seu patrimônio. Isso está na lei, isso é uma excludente da ilicitude da conduta. Agora, você pode responder pelos excessos. Depois que você dominou ele, bandido, você não pode continuar a bater nele. O delegado alerta para o risco de fazer justiça com as próprias mãos. O perigo é cometer uma injustiça, como o que aconteceu com o aposentado Antônio Batista da Fonseca, de 74 anos. Ele foi morto a pauladas em Central Carapina, na Serra, depois da ex-companheira inventar que o idoso havia estuprado uma das filhas dela. O crime aconteceu em julho desse ano. Se deve fazer com as próprias mãos, né? A gente tem a justiça para isso, então acho que, na minha opinião, não é legal. Caso você passe por uma situação parecida, lembre-se, qualquer tipo de atitude contra um criminoso que vá além da defesa pessoal pode ser considerada um crime. Se matarem, é homicídio. Se lixarem, é tortura. Aí são crimes gravíssimos que a pessoa vai responder. Agora, 12h47, vamos dar uma respirada. Não é sexta-feira, não chegou a sexta-feira ainda, mas eu já estou pensando o quê? Na sobremesa. Parece dica do chefe, né? E daqui a pouquinho a gente almoça, mas tá certo. É isso aí, pois é, gente. É porque o empreendedor TN de hoje tem um toque adocicado. Um sonho que hoje é real, graças à vontade de acreditar de novo. Com certeza. A Pamela trabalhava há 15 anos em um banco, até que um dia decidiu apostar no próprio negócio. Surgia a Pamelita Doces, uma brigadeiria que, olha, é sucesso em vendas. Sabe aquele medo do novo, de arriscar? Então, a Pamela também tinha, até dar o primeiro passo. É claro que não pode ser às cegas, né? Você precisa planejar, você precisa ver os riscos que você vai correr, né? Até onde você pode ir. Mas eu acredito que sim, eu acho que vale a pena, né? Você sair da zona de conforto, se for esse o caso, né? E arriscar, sim. No meu caso, tem dado super certo, graças a Deus. Trabalhou 15 anos em banco, emprego de carteira assinada, seguro, 6 horas por dia, não levava serviço para casa, mas a pandemia fez ela repensar e trazer à tona um sonho que sempre esteve na cabeça dela, o de ser dona do seu próprio tempo, empreender. Veio uma oportunidade para eu pedir demissão, né? Recebendo todos os meus direitos, né? O nosso contrato foi encerrado e aí me veio a pergunta, né? Quer ser contratada novamente ou não? Então foi nessa hora que eu achei que era uma resposta para mim, né? Agora eu preciso decidir. E aí eu decidi por não ser contratada novamente e montar a minha empresa. Das contas aos doces, assim nasceu a Pamelita Doces. A brigadeiria existe há 9 meses. Pamela faz brigadeiros gourmets, dos tradicionais aos finos, sempre se reinventando e trazendo novos sabores aos clientes. Hoje, a venda dos doces é uma fonte de renda super importante para casa. E uma estratégia muito legal que a Pamela usa são as caixinhas da semana. O cliente escolhe os sabores pré-selecionados por ela para aquela semana e monta a caixinha. Com essa estratégia, a Pamela chega a vender 600 brigadeiros por semana.
consigo faturar mais do que eu ganhava antes, né? E trabalhando em casa, que é muito bom. É desafiador porque a gente pensa assim, né? Que empreender é trabalhar em casa e vai dar tudo certo, mas tem os desafios, né? Primeiro que como a minha loja é apenas online, você tem que estar constantemente no Instagram, né? Conquistando ali clientes e mantendo os que você já tem. A Pamela rala muito. Por enquanto, ela sozinha é responsável pela produção e o marido ajuda nas entregas. As vendas são todas online. O desafio é muito grande. Eu precisei fazer bastante cursos para conseguir e continuo aprendendo, continuo estudando para ir levando. Mesmo com o sucesso que a Pamelita Doces já faz, ela ainda tem sonhos para a empresa. Posso te dizer que eu estou muito satisfeita, né? Estou muito feliz com o que eu tenho conseguido, estou muito feliz mesmo de ver como que as pessoas gostam do brigadeiro, né? São brigadeiros de qualidade, brigadeiro gourmet, né? Tem todo um diferencial. Então, eu estou muito feliz com o resultado que eu já estou tendo. Mas é claro que se vier novas oportunidades, quem sabe aí uma loja física no futuro, né? E mais atendimentos para eventos, com certeza eu vou estar muito feliz. Olha, um capricho, né? Lindo, só que eu não consegui provar hoje porque o pessoal avançou na caixa que a Pamela mandou, foi uma situação aqui na redação, hein, Bruna? Chegou a caixinha da semana, foi desespero total. Eu fiz até um vídeo, tá? O pessoal avançou em cima da caixinha e eu consegui pegar um de maracujá para eu ficar bem calminha. Pois delícia, delicioso. Não consegui, mas vou experimentar, tá? Poxa. Olha, a gente deseja aí ainda mais sucesso. E para você conhecer essa delícia de cardápio aí, de brigadeiros gourmet, é só ir lá no Instagram. O Instagram é @pamelita.doces, @pamelita.doces. Gente, teste de Covid em lugares de grande circulação de pessoas. Agora, quem chega ou parte da rodoviária de Vitória, por exemplo, pode fazer o exame. Coisa boa, né? Vanessa Calmon tá por lá. Vanessa, os passageiros estão gostando aí dessa novidade? Com certeza, né, Bruna? É mais uma forma da gente se prevenir, inclusive, né, para quem está chegando na Grande Vitória, no Espírito Santo, para quem está saindo daqui para ir para outro local, às vezes vai visitar familiar, vai na casa de alguém, vai para algum evento, e aí é importante saber se você, né, pode estar ou não com a Covid-19. Então, para falar um pouquinho sobre esse novo ponto de testagem aqui na rodoviária de Vitória, a gente está com o Orley Cardoso, é gerente de Vigilância em Saúde do Espírito Santo. Então, Orley, já explica para a gente, já dá esse serviço para quem está em casa. Quem pode procurar a testagem aqui? É livre? Quem chega já pode procurar a testagem? Boa tarde, a testagem aqui é livre, mais uma estratégia de ampliação do governo do estado. Desde o mês de junho de 2021 que nós estamos nessa ampliação e hoje aqui na rodoviária de Vitória começa essa testagem por RT-PCR. Então nós vamos ter aqui todos os dias de 8 às 16 horas, a equipe vai estar aqui para fazer a coleta e as amostras aqui serão encaminhadas para o LACEN para que possamos dar o resultado em até 24 horas através da nossa plataforma. Então a pessoa vai entrar na plataforma, pode fazer inclusive agendamento para fazer esse teste aqui na rodoviária? Pode, são duas modalidades, tanto por demanda espontânea, demanda livre, chegou com documento de identificação, tanto por agendamento. Então você pode entrar em casa através do smartphone, do celular, do computador e agendar os horários disponíveis para vir fazer a coleta. E aí depois que faz a coleta aqui, em quanto tempo que fica pronto esse exame? Como é que faz para pegar o resultado? O resultado, a emissão do resultado é através da plataforma online, no Cadastro Cidadão, e em 24 horas é o prazo que nós estamos dando para que o cidadão acesse a plataforma, que é o tempo que nós temos de disponibilidade do laboratório. Agora a gente já percebeu, gente, desde a hora que a gente chegou aqui, que tem gente na fila sim, né? As pessoas de fato estão querendo saber, né, se podem estar infectados ou não com a Covid, acham importante isso. Então vamos ver se alguém fala aqui com a gente na fila. Licença, a gente está ao vivo aqui para o Tribuna Notícias, primeira edição. Você veio aqui já por livre e espontânea vontade para fazer o teste da Covid? Sim, na verdade eu vim acompanhar... Livre e espontânea pressão. Eu vim acompanhar meu avô, que está achando que está com algum sintoma. Então, como ele veio fazer, eu vim fazer também, né? Que é importante, né? O avô, então, aqui já estava falando por livre e espontânea pressão, trouxe o neto. O senhor acha que é importante? Lógico que é importante. Por quê? Não, sabendo que você tem, você toma as precauções, né? Já vai para casa, já fica quietinho? Com certeza. Embora já estou vacinado, para a segunda dose. Mas
A gente tem que estar sempre em alerta, né? Com certeza. Como é que é o nome do senhor? Oziel. Osiel. Seu Osiel, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, seu neto também. Pois é, gente, então só pra gente dar esse serviço aqui, aproveitando, né, de segunda a sexta, a testagem vai ficar disponível aqui na rodoviária de Vitória, até às 16 horas. E aí, quem quiser, então, por livre e espontânea demanda, né, pode vir aqui, procurar para fazer o teste, fica pronto de 24 a 48 horas pelo próprio site do governo do estado. E se quiser agendar também para fazer a testagem para Covid-19, pode agendar também através do Vacina e Confia do governo do estado. É sempre bom, né, gente? É mais uma estratégia do governo para ver se a gente consegue aí aumentar ainda mais, né, a nossa segurança, né, em relação à Covid. George, Bruna. Isso aí, livre e espontânea vontade, livre e espontânea pressão, o importante é se vacinar, né? Com certeza. E olha só, gente, Vanessa, obrigada aí pelas informações. Eu agendei o meu, só que eu fiz lá no aeroporto. Foi super tranquilo, super rápido. Cheguei lá, não tinha ninguém na fila, não tive problema nenhum. Só entrei no site, agendei e tudo funcionou. No dia seguinte, meu resultado já estava pronto. Olha que coisa boa, né? Maravilha. Olha só, vamos ver o que foi destaque no Jornal A Tribuna de hoje? Terça-feira, 21 de setembro. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. Capixabas se arriscam para cruzar a fronteira e tentar viver nos Estados Unidos. Na foto principal, Pfizer diz que vacina pode ser aplicada em crianças. 16 mil vagas em 100 concursos para ganhar até 32 mil por mês. Força-tarefa da Federal vai rastrear dinheiro das quadrilhas no estado. Prefeitura estuda a volta de pista só para ônibus. Nova técnica para prevenir câncer causado por refluxo. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, acredito que serei uma mãe divertida. Especialistas explicam o risco do calote de 1 trilhão. Em esportes, dúvidas de Renato para o jogo do ano. Câmeras registraram a queda de um meteoro em Vitória. O fenômeno, na madrugada de sábado, durou cerca de 4 segundos. As imagens foram registradas a 1h38 por 2 câmeras de um projeto voluntário de astrônomos e amadores e profissionais ligado ao Observatório Nacional. O meteoro foi um evento esporádico e inesperado. Não pertencia a uma chuva de meteoros ativa. É uma espécie de bola de fogo. Ele é classificado como bólido por ser muito brilhante e demoram mais tempo aí para queimar enquanto passam pela atmosfera da Terra. Por esse motivo, o brilho intenso aí que chamou a atenção de muita gente. Olha, tem alerta de ondas altas e ventos fortes aqui para o estado, tá? Muita atenção, as ondas podem chegar aí a 5 metros e os ventos a 75 quilômetros por hora. Esse é o alerta emitido pela Marinha, que é válido para o Espírito Santo e partes dos litorais do Rio de Janeiro e também da Bahia. Por conta dessa ventania, as ondas vão ficar aí bem agitadas em alto mar entre amanhã e sexta-feira. O órgão pede então aos navegantes que consultem as informações da Marinha antes de ir para o mar. E daqui a pouquinho a gente volta com a ronda dos agendamentos de vacina contra a Covid. Não sai daí não, a gente já volta. 1h05, TN1 está de volta e já com agendamento para vacinação contra a Covid-19. Cariacica, a Vanessa já falou no vivo, mas a gente reforça, vai abrir na próxima quarta-feira, amanhã, um novo agendamento às 14 horas. Esse agendamento aí é para a dose de reforço, também para a segunda dose das vacinas da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, além da primeira dose dos adolescentes, né, com 12 anos ou mais. Então, fique atento aí ao site da Prefeitura de Cariacica para você realizar o seu agendamento. Vitória, hoje, disse que não há previsão de agendamento, não há abertura de agendamento para vacinação em Vitória hoje. E atenção, você que mora em Viana, tá? A Prefeitura informou que em escolas da rede estadual, a previsão é de iniciar a vacinação de adolescentes na quinta-feira, dia 23. No campus do Instituto Federal do Espírito Santo, começa hoje, terça-feira, dia 21. Lembrando que não há necessidade de agendamento nesse momento, tá? Na medida que chegam aí mais doses, os demais adolescentes serão sim vacinados. Os pais podem ficar tranquilos. Prefeitura da Serra e de Vila Velha informaram que, por enquanto, não há previsão de abertura de agendamento para hoje, mas ontem teve, tá? Para essas prefeituras. Entra lá no site para você verificar se não sobrou nenhuma vaguinha, tá bom?
Hora de encerrar o TN1. Bora pra câmera 2, para encerrar nós dois juntos? Cena bonita de ver, né? Os adolescentes sendo Bom vacinados. demais. Há um tempo atrás a gente nem estava imaginando essa cena e hoje a gente pode ver isso daí. Fico muito feliz. Traz muita esperança pra gente, né? Pra todos nós. Tá aí, ó. Nossos adolescentes dando muito exemplo pra gente mais velha que não sim. quis voltar pra tomar a segunda dose, E né? tem gente que nem se vacinou, né? É isso aí. Gente, beijo enorme pra vocês, tá? Nosso encontro tá marcado amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de sempre. Te esperamos amanhã, 5 para meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.